Olá, boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho o nosso projeto Atos. Enquanto isso, enquanto aguardamos aqui, você pode compartilhar as suas mídias para que outras e outras pessoas também participem conosco, sejam edificados com a palavra de Deus. Eu vou fazer isso agora, vou compartilhar aqui com os irmãos, juntos aí caminhando para crescer na graça, no conhecimento do Senhor, ainda nesses dias difíceis, nesses tempos tão complicados, mas com a plena certeza de que Deus está conosco, tem cuidado das nossas vidas. Vamos participar do nosso projeto Atos, está conosco aqui. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Estou aqui compartilhando lá no WhatsApp com os irmãos, para que juntos participemos, louvemos e exaltemos o nome do Senhor. Bênção é poder ter este momento para comunhão, um momento de crescimento, de edificação da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem muito a falar aos corações, eu creio que Deus tem muito a falar conosco. E Ele quer falar com você. Você crê nisso? Tenho certeza que, apesar de nós, Deus quer falar conosco, nossos corações. Compartilhe aí, se você puder, no seu Facebook, para juntos ouvirmos a voz do Senhor, louvarmos a Ele. E coloque aí nos comentários, você que está conosco, seu nome, uma boa noite, para que saibamos que você está aqui e possamos aí juntos edificar, ser edificados e louvar o nome do Senhor. Estou tentando compartilhar aqui, não estou conseguindo, mas a gente consegue, uma hora dá certo. Espero que esteja bem aí, o áudio esteja chegando bem com os irmãos. Deixa eu compartilhar aqui, acho que agora vai dar certo. Não deu certo. Travou tudo aqui. Bom, então fica o encargo dos irmãos aí compartilhar o nosso projeto Atos. Né? Pelo menos o áudio eu acho que está saindo aí. Está saindo, está tudo direitinho. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus fortaleça a cada um dos irmãos. E meu celular bugou. Tem um problema aqui. Não estou conseguindo compartilhar, mas não tem problema não. Você pode compartilhar aí a sua mídia, tá bom? Com outros e outros irmãos. Compartilhe para que mais e mais pessoas possam participar. Vamos começar o nosso projeto Atos, vamos começar essa noite de aprendizado, de louvor, de exaltação ao Senhor. Quero dar as boas-vindas para a Celina, a Piscinha está aqui conosco, Zé Paulo, Fabiana, a Fátima. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fortaleça a cada um dos amados irmãos. Fui lá fora agora há pouco, olhei para o céu extremamente nublado, né? Hoje foi um dia que choveu em alguns pontos da cidade, uma chuvinha leve, mas nós tivemos uma chuva mais pesada e aí recebi a ótima notícia que essa água, essa chuva, o volume de chuva já deu uma boa refrescada aí, não apenas do calor, mas também de abençoar a nossa cidade com água, né? Que estava em escassez. Isso é presente de Deus, é motivo de gratidão, é motivo de louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós vamos orar neste momento, dando início ao nosso projeto Atos, e também louvando a Deus por todas as bênçãos dEle nas nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, quero te agradecer todas as tuas bênçãos nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela chuva que tem caído sobre a nossa terra. Obrigado, Pai, pelo alimento, pelas vestes, pelo nosso lar, Senhor. Obrigado, Deus, porque tens cuidado de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque não merecemos nada. O Senhor nos deu tudo em Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes temos falhado, muitas vezes temos pecado, temos feito coisas desagradáveis a Ti. Pedimos, ó Deus, que limpe o nosso coração, Pai. O Senhor nos ajude a sempre caminhar contigo. Quero te pedir, ó Deus, que a cada dia sejamos mais e mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja,
Pai, que nada nos impeça de, neste momento, ouvir a Tua voz. Nem mesmo nossas emoções, o nosso eu, mas que Teu Santo Espírito fale, use as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com uma canção bem conhecida, e vamos ouvir um coral da Igreja Presbiteriana Calvário, onde eles louvam ao Senhor com uma canção. Se você também quiser cantar aí, Deus enviou seu Filho amado, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos louvar ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Sua vida está nas mãos
do Senhor Jesus que vive e está. Então, por mais que o momento seja difícil, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, nós devemos ficar tranquilos, porque o Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. A minha vida, a sua vida, está nas mãos do nosso Salvador, do nosso Senhor, que vive e está. Que bênção é poder desfrutar dessa maravilhosa esperança que temos, não nas circunstâncias, mas naquele que reina, naquele que vive, naquele que é Senhor das nossas vidas. Meus amados, nós começamos há umas semanas aí a falar, a falar sobre esse tema, esperança em tempos de pandemia. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Por mais que parece que tudo está voltando a uma certa normalidade, né? Eu não gosto muito de pensar no novo, mas uma certa normalidade, o vírus está aí, pessoas estão se infectando, pessoas estão morrendo, o momento é delicado, há muitas restrições, há muitas dificuldades a serem enfrentadas, mas nós devemos ter esperança em tempo de pandemia e em todo o tempo. Mas agora, em virtude disso, nós devemos nutrir o nosso coração de esperança. E o tema que nós vamos abordar nessa noite é esse: certeza do amanhã. Como acabamos de cantar, porque ele vive, posso crer no amanhã. Nós devemos ter a certeza do amanhã. E o que a certeza do amanhã traz aos nossos corações? Que tipo de esperança, de tipo de ações nós devemos esperar nesse tempo, com a certeza do amanhã? O texto que nós vamos ler está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Se você puder abrir a sua Bíblia, apesar que vou transcrever aqui, ou vou transmitir aqui os textos, né? Mas você pode deixar a sua Bíblia aberta aí para que você possa conferir, né, na sua Bíblia, se tiver alguma dúvida. Eu coloquei aqui o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque temos esperança em Ti. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a nossa esperança não se limita apenas a esta vida, porque senão seremos os mais infelizes. Mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Acabamos de ler a Tua palavra, queremos ser edificados por ela. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A certeza do amanhã. Nós vivemos um mundo de inquietações e nesse tempo que nós estamos agora vivendo, mais ainda, né? Muitas e muitas pessoas estão ansiosas. O que vai ser? Como vai ser o mês de novembro? Porque já estamos caminhando para o final de outubro e dezembro. Será que nós vamos ter uma vacina? Será que há esperança para 2021? Né? Como diz aí agora uma frase que ficou cunhada neste ano de 2020, o objetivo é sobreviver até o final do ano. E muita gente está extremamente preocupada. Sabe, tempos de restrições são sempre inquietantes, cheios de especulações e de novidades, e o novo traz medo. Nós sentimos isso. A novidade em si, ou o que é desconhecido, traz certa insegurança, instabilidade, medo. Por outro lado, também pode ser visto como preciosas oportunidades para revermos muitas coisas, consertos, tomadas de atitudes, ou permanecermos céticos e revoltados. Sabe, tem pessoas que estão extremamente revoltadas com tudo isso. Revoltadas com a economia, revoltadas com o governo, revoltadas com Deus, céticos, sem esperança, como uma planta seca, que não dá nenhum tipo de fruto. Eu disse na semana passada e repito, tem pessoas que estão dizendo que esse ano foi um ano perdido. Eu não concordo com isso. Esse ano é um ano abençoado por Deus. Mas como abençoado por Deus em meio à pandemia? Você está vivo,
você pode me ouvir, você pode me ver, ainda que à distância, não que é bênção de Deus. Todos os dias, nesse ano de 2020, mesmo com a pandemia, mesmo com as dificuldades, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossas vidas. Bom, o texto que nós acabamos de ler, o texto de Jeremias, capítulo 29, o povo de Israel, no contexto deste capítulo, deixou de honrar a Deus, de honrar o Todo-Poderoso. Ele menosprezou a palavra do Eterno na voz dos seus profetas. Pelo contrário, mataram os profetas. Serviu e adorou falsos deuses, tais como Baal. Deus abençoava esse povo e ao longo da história sempre foi assim, e até os nossos dias. Deus abençoava esse povo e ao invés de louvar a Deus e agradecer pela colheita, pela bênção, pela chuva que cai, eles adoravam outros deuses e diziam, Baal nos abençoou, ao invés de adorar o verdadeiro Deus. A Bíblia muitas vezes usa a expressão que este povo se prostituiu a fé. Por causa disso, Deus disciplinou este povo. Nós sabemos que o cativeiro babilônico, os 70 anos, não foi um acidente, não foi meramente uma ação causada pelo homem. Deus disciplinou o seu povo. Essa disciplina veio, como eu disse, de forma de dominação estrangeira, cativeiro, humilhação internacional, ao ponto que o profeta Abacuque fica espantado com o que o Senhor estava para fazer com este povo. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, ele chora pela situação do seu povo. Ele chega um dado momento em que ele diz que quase sente os ossos doer, o seu interior, quando ele tem a lembrança do peso da mão do Senhor. Mas ainda, lá em Lamentações, Jeremias diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aqui em Jeremias, o contexto que nós temos visto aqui é que no meio dessa desolação, no meio do povo ter abandonado a Deus, Deus não abandonou o seu povo. Sabe, por isso, mais uma vez, o Senhor estende a mão. Mais uma vez, o Senhor levanta um profeta. Mais uma vez, Deus usa alguém para falar. E como diz os livros proféticos, assim diz o Senhor. E Deus fala. E Deus levantou o profeta Jeremias para ele revelar a este povo. O Senhor revela os seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias. E a mensagem é: existe um amanhã garantido dentro da vontade e da bondade do Senhor. É o alvorecer da esperança, mas enquanto o dia da vitória não chega, algumas atitudes precisavam ser tomadas. Sabe, o conteúdo dessa carta que o povo recebeu na Babilônia desafiava-os à certeza do amanhã. Sabe, esse ano 2020 é um ano diferente. É um ano cheio de inquietudes. É um ano cheio de desafios. Esse ano 2020, nós também estamos preocupados, aflitos, vendo muitas e muitas circunstâncias e situações complicadas. Mas algumas atitudes, conforme eu coloco aqui, nós devemos extrair deste texto, da carta que Jeremias manda ao povo que estava cativo na Babilônia, algumas lições preciosas, tanto no passado quanto para nós hoje, podemos extrair. Ou seja, o desafio da certeza do amanhã. E, em primeiro lugar, a certeza do amanhã é a certeza que motiva investimentos no presente. Certeza que motiva investimentos no presente. Lembra que eu falei para você deixar sua Bíblia aberta aí no livro do profeta Jeremias? Eu também escrevi aí o texto que vai ser projetado para você, mas se você quiser conferir, eu quero que você olhe os versículos 4 até o versículo 7. E esse texto nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Já começamos aí. Deus afirma o seguinte: eu mandei. Apesar de a Babilônia
sob o poder de Nabucodonosor, o grande império, a Neobabilônia, o grande império ali, se levantar contra Israel. Tanto o reino do norte já havia sido destruído e agora o reino do sul sendo ali castigado. Deus os enviou ali para ser disciplinado. E aí ele diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas e multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sabe, na leitura do texto aqui, independente das situações vividas, não podemos perder o trem do futuro. Lembra que eu disse agora há pouco? Muita gente afirmando que o ano de 2020 foi um ano perdido. Que triste ouvir isso. Foi um ano perdido. Pode ter sido um ano de perdas, sim. Pessoas que amamos, que nos deixaram. Pode ter sido um ano de perdas, sim, que alguém perdeu o emprego, talvez teve que gastar as suas últimas economias, talvez teve dificuldades, mas não podemos dizer que foi um ano perdido. Investir no presente e confiar verdadeiramente no Senhor é o que todos nós devemos fazer. O Salmo 125, verso 1 nos convida a esta confiança. Confiança como a estabilidade que temos nos montes de Jerusalém. Assim é aquele que confia no Senhor. O povo aqui, nesse contexto, precisava reagir, construir a partir da sua realidade as bases para o futuro revelado por Deus. Sim, o tempo era difícil, sim, o tempo era muito complicado. Como ter esperança num contexto de cativeiro, num contexto de exílio? E o profeta Jeremias fala ao seu povo que estava exilado, vivendo as durezas do cativeiro, marcado por revoltas, pela ausência de expectativa. Por exemplo, o Salmo 137 narra esse momento da saudade em que iam ao templo. E, queridos, a carta do profeta Jeremias, enviado por Deus a este povo, é que eles deveriam agir com certa normalidade. Veja que o texto ele diz: edificai casa, tomai esposas, plantai e comei. Ou seja, tenham, entre aspas, uma vida comum. Meus amados irmãos, aquela agora era a realidade deles. Um novo dia iria raiar. A esperança havia do futuro, mas enquanto este dia não chegava, enquanto esse tempo não acontecia, era necessário viver. Tem muita gente tão ansiosa, tão preocupada com uma vacina que ainda nem saiu, que deixam de viver o hoje. Sim, nós esperamos que um dia haja uma vacina segura, sem a obrigatoriedade, sem a imposição, mas com tranquilidade de coração, lidar com a vida com certa normalidade. Mas nós não podemos deixar de viver o hoje. E o que isso significava naquele momento? A resposta de Jeremias é muito interessante aqui, dos versos 5 a 7, conselhos preciosos para que o povo não agir como se estivesse arruinado, de cabeça baixa, destruído. Mas tudo era uma questão de tempo. O povo conheceria o poder de Deus, o poder restaurador do Senhor, que utiliza os resultados de coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que nós vemos no conteúdo dessa carta é mais ou menos assim: não perca a esperança, ainda que o presente é difícil, ainda que a face da disciplina é pesada, mantenha uma vida rotineira comum, sem tirar os olhos do Senhor. Sabe, queridos, e o investimento continua. Eles precisavam também estender ao plano espiritual.
investir numa vida de oração, se voltar para o Senhor, orar, né? Diz o texto, orar pelos adversários, promover a paz naquela cidade. Veja que o texto aqui, do versículo 4 até o versículo 7, mostra o que é a rotina, que poderíamos chamar de secular, apesar de não gostar dessa dualidade, dessa dicotomia, né? O que era a rotina do dia a dia, mas também as práticas espirituais. O texto nos fala de plantar e comer, mas o texto fala de orar, de buscar a paz. Aquele povo deveria se voltar assim. Para ter, não seria possível ter uma manhã diferente se ainda continuassem como pessoas presas ao passado da revolta, do ódio, da vingança. Queridos, Jeremias aqui antecipa a mensagem dos evangelhos de esperança. Eles deveriam ali na Babilônia ser sal da terra, luz do mundo. Eles deveriam dar frutos aonde o Senhor os colocar ali. A Babilônia era apenas uma vara com a qual o Senhor estava disciplinando o seu povo. Disciplina é diferente de castigo. O pai ama. E o pai, quando ama, disciplina. Sabe, é interessante porque a Bíblia nos diz isso. Deus disciplina a quem ama. Muitas vezes a disciplina é dolorosa, mas é porque Deus está demonstrando o amor dele pelo seu povo. Sabe, os exilados, aqueles que estavam ali na Babilônia, deveriam adquirir o conhecimento das coisas importantes que a vida na Babilônia poderia proporcionar. Deus não queria que o seu povo ficasse à margem do progresso. Deus não queria que o seu povo ficasse cabisbaixo ali em face às dificuldades, num sentimento de autocomiseração, vivendo apenas como escravos inúteis, mas que aprendessem a lidar com os negócios, com o comércio, se multiplicasse, chegaria o tempo do retorno e então levariam com eles as experiências adquiridas. Deus estava preparando o seu povo para um novo tempo. E essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer para você. Hoje, Deus está separando para nós um novo tempo. Quando investimos na vida espiritual, conseguimos vencer o medo. Quando investimos na oração, na leitura da palavra, conseguimos vencer o medo. Não importa a situação que temos vivido, aprendemos com as circunstâncias, com os nossos erros para não repeti-los e tirar o melhor de cada situação. Então, levantemo-nos e firmemos o pé, ainda que o momento seja difícil. Talvez, segundo os especialistas, ficar trancado em casa seja a solução. Nós sabemos que essa não é a solução. Sim, há um vírus destrutivo por aí. Sim, a morte está à espreita. Mas o Senhor vai à frente do seu povo. E quando eu estava lendo esse texto, estava aqui pensando, queridos, diga ao povo que marche. Essa foi a palavra direcionada a Moisés, quando tinha um mar à frente. O Senhor diz, continue. O Senhor encorajou Josué quando Moisés havia morrido e o Senhor disse, ser forte e corajoso. Ou seja, seja forte e corajoso mesmo que à frente tenha inimigos e tenham dificuldades. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Certeza que motiva os investimentos do presente. Sabe, hoje eu estava num aconselhamento, eu usei a expressão, não desista do seu sonho, seus planos, mesmo com as pedras, mesmo com as dificuldades. A segunda lição que nós podemos extrair aqui, queridos, é que a certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagem falidas. Sabe, quando nós olhamos para esse contexto, desde o Éden, as mensagens de fake news, as mensagens falidas são divulgadas e elas são tentadoras. Olha o que diz o versículo 8 e 9 aqui de Jeremias 29. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Uma coisa que é muito interessante aqui, né? Deus está lembrando este povo, eu sou o seu Deus.
E ele diz assim: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, ou seja, que falam segundo o que vocês querem ouvir. Porque falsamente os profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Ah, queridos, quantas vezes nos nossos dias nós ouvimos tanto a expressão: ah, Deus está mandando te dizer, quando Deus não está falando. Quantos hoje em dia, como falsos, com o famoso fake news dentro da Bíblia, com uma mensagem que Deus não está falando. Sabe, desde o Éden, nós temos aí o famoso fake news, as falsas notícias sendo divulgadas. Satanás, o tentador, sabia que a proposta feita ao primeiro casal não funcionaria. Ele disse para Eva: ô Eva, no dia que você comer deste fruto, Deus sabe que você vai se tornar igual a Deus. Sabe o que aconteceu? Não se tornou igual a Deus. Com o pecado, Adão e Eva se afastaram do Senhor, agora fugitivos. Sabe, o texto diz que não deu certo para Satanás, que foi expulso da presença de Deus, assim como não deu certo para as vítimas da falsa mensagem, Adão e Eva, que foram expulsos do jardim. Quando Jeremias profetizou que Jerusalém seria devastada e o povo levado cativo pelo exército babilônico, as reações foram agressivas, contrária ao profeta e à profecia, e isso foi de forma imediata. Diz lá Jeremias capítulo 19, verso 3 a 8, capítulo 20, versos de 1 a 5, depois você pode dar uma olhada. Nesse tempo, vários e vários falsos mestres ou falsos profetas se levantaram com uma mensagem adocicada, com uma mensagem atraente, dizendo ao povo que não era bem assim, que eles não iriam passar por tudo isso. Eu vou jogar uma indireta aqui, só dando uma pausa. Eu estou morrendo de calor, estou derretendo aqui. Tem um ventilador aqui na minha frente. Eu acredito que a minha esposa, depois dessa minha indireta, ela vai ligar o ventilador. Então eu vou até o final desidratar aqui quando tá ligado o ventilador aqui. Bom, queridos, voltando aqui, né? Não dê ouvidos aos falsos profetas. Dentro daquele contexto, obrigado, Fabiano, agora já deu uma aliviada aqui. Dentro daquele contexto, é muito interessante que a mensagem era extremamente atraente. A mensagem era que, não é bem assim não, esse Jeremias que está falando isso para vocês, na verdade, não é assim que Deus está dizendo. E veja que aqui nessa carta, ele está dizendo, olha, não dê ouvidos a esses falsos profetas. A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira, é atraente, é agradável, é cheia de palavras rebuscadas, bonita, gostosa de ouvir, como o texto bíblico diz, segundo o vosso desejo, mas que levam à destruição. Foi por isso que o Senhor preveniu das coisas fáceis, por parte de alguns que se levantavam para contrapor a vontade de Deus anunciada pelo profeta. Só para você ter uma ideia, olha aí na sua Bíblia, o capítulo 23, o versículo 16. Ele diz assim, Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que há entre vós, que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, mas o que não vem da boca do Senhor. Falam segundo o seu coração. Infelizmente, nos nossos dias, são muitos os falsos profetas que têm se levantado. O povo precisava aprender a ficar atento, a voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores do ofício profético. Sabe, hoje em dia, a mensagem que nos confronta, e a Bíblia nos confronta, não é uma mensagem atraente. Não gostamos de ouvir. Ela não alcança multidões. E quando alcança, ela recebe diversas críticas. Mas veja que Deus está aqui orientando esse povo a tomar cuidado. Eles precisavam ter o pé
no chão, firmeza na fé e a certeza do amanhã para não ser enganado. E esse é o segredo. Porque no meio como esse, no meio da pandemia, no meio de tanta crise, os lobos vêm vestidos de peles de ovelha. Tomemos cuidado com muitos que vêm com uma mensagem adocicada, com muitos que estão dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz. O apóstolo Paulo nos orienta, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, dizendo que nos últimos tempos virão falsos mestres e que vão enganar a muitos. Isso é um indicativo dos fins dos tempos. Nós estamos vivendo, às vezes, olhando apenas para a pandemia, e devemos olhar para isso como um sinal de que os dias estão se complicando, igrejas sendo queimadas, a cruz sendo removida de muitas e muitas igrejas históricas, a violência urbana crescendo de forma assustadora e os falsos mestres se levantando com uma mensagem extremamente anticristã. É uma mensagem bonita. Às vezes é uma mensagem até que soa parecido com aquilo que a Bíblia diz. Não é a realidade. Sabe, queridos, muitos são os lobos vestidos de peles de ovelhas e são contadores de sonhos, mensageiros irresponsáveis. Uma mensagem que, como diz uma canção aí, tem um sabor de mel, mas que no fim vai ter um sabor amargo em nós. Sabe, queridos, a mensagem do profeta parece ser verdadeira, do falso profeta. É atraente, é agradável, é cheia de aparente esperança, mas não passa de cilada, veneno para a alma e deformação para a fé. Foi por isso que o Senhor preveniu o seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis, por parte de alguns que se levantaram para contrapor a vontade de Deus anunciada pelo profeta. E a recomendação é: não deis ouvidos. Essa é a recomendação que nós devemos ter. Eu postei uma frase, uma mensagem recente do pastor John Piper, que ele diz: não se submeta, não ouça um pastor que não se submete à Escritura Sagrada, que não ouve Deus. E digo isso como seu pastor. Não me ouça se eu não estiver ouvindo e transmitindo a voz do Senhor Deus. Há uma responsabilidade muito grande. Os nossos dias são dias maus. Nos nossos dias, nós temos diversos falsos profetas ou do ofício profético, diversos falsos mestres que estão caminhando, e nós devemos ser como os bereanos, como lá em Atos 17, o versículo 11, né, quando os bereanos conferiam tudo à luz da palavra de Deus. Assim sendo, permaneçamos firmes na lealdade ao Senhor e na sua palavra, mesmo que a palavra do Senhor nos pareça dura, como foi dura para esse povo. Permaneçamos firmes, porque o Senhor sabe o que diz, porque o que Ele diz é verdade. Ele sabe que eu e você precisamos ouvir. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. Ela tem promessas, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas ela não é uma caixinha de promessas que você escolhe o que você quer ouvir. Antes, nós devemos ser como Samuel, quando era garoto, e ouviu o Senhor chamar. E até que não entendia a voz do Senhor, perguntou para Eli. E Eli então recomendou Samuel, o garoto, dizendo: quando ouvir o Senhor dizer o seu nome, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa deveria ser a nossa oração todos os dias, antes de ler a Bíblia, antes de ir ao culto, antes de participar de um estudo como esse. Nós deveríamos fazer a oração: Senhor, fala comigo, mas fala o que o Senhor quer falar, não o que eu quero ouvir. Esse é o problema que nós enfrentamos. Queremos apenas selecionar palavras que, em muitos momentos, só são adocicadas, mas que não trazem mudanças de vida. Os dias são maus, dias terríveis, e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, e aí como uma palavra de alento para nós, a certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa. Sabe, queridos, qual é a garantia que nós temos do amanhã?
Qual a garantia que você vai chegar ao seu porto seguro, seja aqui nesta vida ou no porvir? Como a canção que ouvimos no início, porque ele vive, posso crer no amanhã. E um dado momento da canção diz, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Qual a garantia que nós temos para isso? A garantia está na promessa daquele que é soberano, aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E os versos 10 e 11 nos diz assim, assim diz o Senhor. Veja que há uma repetição da palavra, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Deus está falando, Deus está afirmando, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus garantiu ao seu povo que o conduziria no retorno à sua terra. Seria maravilhoso e consolador poder viver o amanhã sob um novo olhar. A guerra absolvida pela paz. A tristeza do cativeiro suplantada pela alegria da liberdade. A terra estranha substituída pela terra de origem. E as noites sombrias de sofrimento pela aurora de um novo dia. Como bem afirmou um poeta sacro, e muito bem disse num dos seus hinos, Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Nós podemos crer neste Deus de promessas e crer nas promessas de Deus, pois Ele cumpriu. Sabe, queridos, nós também temos uma promessa de uma Canaã celestial. Nós também, pela Escritura, temos a promessa do Senhor que esse tempo de cativeiro, ou que nós estamos vivendo aqui nessa terra, vai passar e nós chegaremos a uma terra deleitosa, a uma terra em que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem choro. Sabe, os que edificam suas vidas firmados nas promessas do Senhor nunca terão os seus sonhos frustrados. Ainda que não tenhamos tudo nessa vida. A pergunta é, Deus via a angústia do seu povo naquele contexto de Jeremias? E nos nossos dias, será que Deus está vendo a nossa angústia, o nosso sofrimento? Será que o Senhor está atento aos lamentos do seu povo? Com tantas e tantas coisas, com tantas e tantas injustiças e mazelas deste mundo? A semelhança daqueles que estavam no cativeiro, viveram por 70 anos ali, que constituíram famílias, que morreram ali. Será que Deus está vendo tudo isso? Estamos certos que sim. Mas o objetivo era disciplinar, não destruir. Só quem ama é capaz de disciplinar. Deus assim diz ao povo, quando 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de levá-los de volta à pátria. Quando a saudade de casa apertar ou se sentirem desamparados, lembrem-se, há uma promessa de Deus para cada um de nós, para o seu povo. Quando você estiver passando por uma dificuldade extrema, não sei se você está passando isso agora, talvez um momento extremo de dor, de sofrimento, lembre-se, você que está em Cristo Jesus, há uma promessa de uma vida de abundância, que pode ser vivida agora em Jesus Cristo, mas que não se compara no deleite do porvir. Sabe, queridos, para a gente terminar nesta noite, nós não somos tão diferentes do povo do Senhor do passado. Nós não somos tão diferentes daqueles que estavam no cativeiro. Nós também temos pecado, andando por caminhos tortuosos, nos esquecemos de Deus, algumas vezes até distante do Senhor. É certo que também fomos disciplinados por Ele, mas temos a certeza de que somos filhos e, como tais, somos herdeiros de suas promessas.
Quem viveu e sobreviveu à Babilônia pôde ver a promessa do Senhor cumprida. Sabe, queridos, uma coisa é certa, seja vivendo aqui e chegando um dia em que vamos morrer e nos encontrar com o Senhor, ou seja, se Ele voltar hoje ou amanhã e a igreja sendo recolhida, aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Nós chegaremos à nossa pátria celestial. Eu almejo por esse dia. Eu almejo o dia de não ver mais guerras. Eu almejo ver o dia de não ver mais a corrupção, a miséria, a fome, a dor. Dia em que as igrejas não serão mais queimadas e não precisaremos mais de um templo físico para nos reunir. E nós estaremos face a face com o Senhor. Eu almejo o dia em que irei ouvir do meu Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Quando em nossa vida tudo parecer impossível, quando em nossa vida tudo parecer pesado em demasia, lembremos da promessa do Senhor, pois Ele diz lá em Jeremias 29, verso 11: sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de prosperidade e não de desgraça, de um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Eu tenho um plano para a sua vida. Talvez você está desanimado por causa dos problemas desta vida. Talvez hoje o seu dia não foi bom. Talvez hoje você enfrentou uma série de situações que vêm a desestabilizar você. Talvez nos seus dias você tenha sofrido pela ansiedade, pelo medo, pela inquietação. Lembre-se da palavra do Senhor ao seu povo no passado. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E mais do que isso, eu tenho um plano para a sua vida. E não é um plano de guerra. Ainda que a vida e a face da disciplina neste momento seja de guerra, meu plano é de paz para a sua vida. Eu não sei como que vai ser daqui para frente. Essa normalidade me dá medo. Eu abro meu coração aqui. Porque nós estamos no meio de uma certa normalidade política, mas que não condiz à realidade. Uma normalidade que está sendo pintada com cores bem coloridas aí, bem pintada. Muitas pessoas não estão se dando conta que sem Jesus Cristo, esse futuro de paz não existe. Ontem, eu termino aqui, impressionado com os noticiários aqui no Chile, das igrejas católicas que estavam queimando com movimentos extremistas. Eu escrevi um texto. Esse texto diz o seguinte: pior do que o fogo aqui será o fogo do inferno. As pessoas não estão se dando conta que a vida está se esvaindo pelas mãos. Tempo de se voltar para o Senhor. O tempo é difícil. O tempo é complexo. Mas é tempo de voltar para o primeiro amor. É tempo do arrependimento. A disciplina do Senhor está aí. E é tempo de dizer: Senhor, está doendo. Estou sofrendo. Mas os meus olhos estão postos em Ti. E eu me volto para Ti. Eu quero pensar juntamente com vocês, meus irmãos, e agir. Em primeiro lugar, em tempo de restrições, o melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor.
Não adianta a gente correr de um lado para o outro. A igreja de Éfeso foi exortada pelo Senhor, dizendo: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Está doendo, meus irmãos, ver que muitos de nós não estamos nos dando conta que já, abandonamos o primeiro amor há muito tempo. E o que estamos vivendo é correndo atrás de profetas que falam o que queremos ouvir. Que abandonamos o primeiro amor há muito tempo. E simplesmente estamos levando uma vida religiosa vazia, sem compromisso com Deus. Sobrou um tempinho, eu dou o meu tempo para Ele. O convite do Senhor é: arrepende-te e volta às práticas do primeiro amor. É tempo de revisão. É tempo de olhar para a nossa vida. Em segundo lugar, o momento está difícil, meu irmão, minha irmã. Por favor, não desanime. Não se deixe levar pelas mensagens falidas e nem se esconda da vida. Viva a normalidade e procure retirar o melhor de cada situação. Aproveite esse momento para mostrar que você tem coragem. Coragem não para sair sem máscara nas ruas, sem higienização, de forma irrefletida. Não, não. Coragem para dizer ao mundo: ainda que eu venha morrer, ainda que eu venha a ser assolado por a violência externa, por um vírus interno, todavia, eu me alegro no meu Senhor, no Salvador, em Jesus Cristo, aquele que morreu em meu lugar. Eu não temo amanhã, porque eu sei quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para me guardar até o fim. Mas em terceiro e último lugar, queridos, depois da tempestade, vem a bonança. Mas até para vivermos os dias da bonança é preciso de ânimo, é preciso de força, é preciso de fé a fim de reconstruirmos os muros caídos, o templo destruído, edificar casas, arar e semear a terra para as novas colheitas. Foi isso que esse povo experimentou depois de 70 anos de cativeiro. Sob o poder de Ciro, eles foram libertos do cativeiro babilônico. E tiveram que reconstruir os muros, e tiveram que reconstruir várias coisas. Mas acima de tudo, eles tiveram que reconstruir a espiritualidade. Eles tiveram que se voltar para o Senhor. E eu digo a vocês, meus irmãos, é tempo de reconstruir o templo do Espírito Santo em nossas vidas. É tempo de dobrar joelho no chão, boca no pó e orar, dizendo: Senhor, vem, traz avivamento sobre a minha vida. É tempo de reconstruir o altar em nosso lar ao Senhor de adoração. E como diz o profeta Ageu dentro desse contexto, não é tempo de viver em casas apaineladas. É tempo de buscar o Senhor. Sabe, queridos, quero terminar dizendo para você o seguinte: Deus é fiel. Como diz lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra, ainda que tenha uma pandemia, ainda que as circunstâncias sejam complicadíssimas, é fiel para completá-la. Eu não perco a noite de sono preocupado com o que vai acontecer amanhã. Se vai estourar uma guerra, ou se vem uma segunda onda e terceira onda, como estão falando. Eu durmo tranquilo, porque aquele que fez a promessa vai cumprir. Deus te abençoe. Você se volte para Deus hoje. Você firme os seus passos com o Senhor hoje. Que você possa ter a esperança que aqui, ou no porvir, Deus está com o seu povo. E Ele tem conduzido as nossas vidas. Orar? Senhor, nosso Deus e Pai, tempos difíceis, tempos que vemos a violência crescer, o egoísmo, falta do amor, esfriamento da fé. Mas esse é um tempo também de refletirmos
Porque apesar da disciplina do Senhor, apesar de muitos momentos estarmos enfrentando a dor, o sofrimento, o Senhor está presente. E porque o Senhor está presente, nós não precisamos de mais nada. Já temos tudo. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus amados irmãos. Te agradeço por cada um que está aqui participando. Eu oro por aquele que está desanimado na fé. Eu oro por aquele que está correndo atrás, ó Pai, de mensagens falidas, que não edificam. Eu oro a Deus pela nossa vida, que muitas vezes caímos, falhamos, mas somos levantados pelo Senhor. Abençoa teu povo, fortalece o teu povo. Guia-nos, ó Deus, nesses tempos difíceis. Que não venhamos a esmorecer, que não venhamos a cultuar o Senhor, que não venhamos a abandonar o primeiro amor. E nesse tempo, como peregrinos nesta terra, possamos nos lembrar que há uma Canaã celestial nos aguardando, terra deleitosa, terra maravilhosa, não por aquilo que ela possui, mas por aquele que se faz presente, que reina, o Senhor dos Senhores. Nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, estamos aí caminhando para o final do nosso projeto Atos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que o Senhor aplique essas verdades como um bálsamo no seu coração. E se lembre, Deus tem um plano para a sua vida. Ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Talvez pensamentos são mais variados por aí, mas Deus tem um plano para você. Não desanime na fé, não. Fique firme. Ainda que você tenha passado e esteja passando por circunstâncias difíceis, Deus tem um plano. Ele te pega pela mão e Ele te conduz firme na fé. Meus amados, eu quero dar alguns avisos rapidamente aqui. Amanhã nós temos o nosso Projeto Atos. Projeto Atos. Paga tudo. Amanhã, quarta-feira, os dias estão passando rápido, né? Amanhã nós temos a reunião de oração às 8 horas da manhã. Na quinta-feira, nosso estudo bíblico presencial, aberto para todas as faixas etárias, desde adolescentes até adultos, né? Ou crianças acompanhado com seus pais, desde que não fique transitando na igreja, tá bom? Está liberado. A partir dessa semana, então, o Conselho abriu aí a flexibilização dentro dos decretos que nós estabelecemos, né, desse momento, com todos os cuidados, nós estamos atentos a isso. Então, os irmãos acima de 60 anos que não têm nenhuma dificuldade, uma comorbidade para a Covid, também as crianças acompanhadas com seus pais podem participar. Então, amanhã você pode de forma presencial, né? Amanhã não, quinta-feira. E nós vamos continuar com a transmissão dos cultos. Às vezes você se sente ainda inseguro, não tem problema, você pode acompanhar aqui. Então, você não pode deixar Deus de lado. Bom, no domingo, pela manhã, os membros da igreja, nós vamos ter a assembleia, né? A assembleia extraordinária para a eleição de presbíteros. Teremos aí 3 vagas que precisam ser compostas, preenchidas. Então, ore essa semana, ore pela vida do presbítero Ivan, presbítero Vigílio, diácono Marcos, diácono Lúcio, que são aí os candidatos, né, para o presbiterato. Ore pela vida deles, por suas famílias, e que estejamos aí no domingo exercendo o nosso papel como membros da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Tá bom? Então, às 9 horas, nossa assembleia, aberta para todas as faixas etárias, e o culto às 19 horas, no domingo, também aberto a todas as faixas etárias, inclusive crianças que estejam com seus pais. Precisa fazer a inscrição, porque a nossa capacidade é 30% aí dos bancos que temos lá, ou seja, 70 pessoas é o máximo que a nossa igreja comporta. Então você precisa dar o seu nome, tá bom? Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor os fortaleça, que vocês tenham uma excelente noite de descanso,
Daqui a pouco o nosso estudo aqui, o Projeto Atos, estará no YouTube. Vou mandar no grupo dos irmãos lá no WhatsApp. Quem não conseguiu acompanhar no começo, pode acompanhar posterior. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Deus abençoe.